Hamilton, sou técnico do MOC, atuo no projeto do Bahia Produtiva, um projeto do governo do estado, em parceria com o Banco Mundial e executado pela CAR. O MOC acompanha alguns empreendimentos em algumas comunidades, em algumas áreas de caprinocultura, e a gente dá essa assistência técnica, orientando os empreendimentos, os agricultores. E hoje estamos aqui na propriedade de Eduardo Emílio, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da importância do plantio de palma, principalmente para a nossa região, para o nosso semiárido. Falar um pouquinho da utilização da palma no geral, tanto a questão de recuperação do solo, como também na questão da alimentação animal. Então, assim, a palma ela é muito importante para nós no semiárido. Sem dúvida nenhuma, sem a palma, o homem sertanejo que vive no semiárido, ele não tinha muitas chances de sobreviver, ou seja, de conviver no semiárido. Pois a palma, além de ser uma boa fonte de alimento para os animais, também é uma grande fonte de água, que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. Recentemente tem um estudo feito aqui na propriedade, pela UFRJ do Rio de Janeiro, que diz que em 1 hectare de palma aqui nós temos 215 mil litros de água. Então, ou seja, 4 cisternas de 50 mil litros de água simplesmente no hectare de palma. Isso faz com que o sertanejo ele tenha uma vida melhor aqui no campo. A palma também nos ajuda muito na recuperação de solo. Essa área aqui mesmo era uma área que há 1 ano e meio era totalmente degradada. Hoje nós já temos alguns vestígios de recuperação dessa área, principalmente na produção de palma e na introdução de algumas árvores nativas e até mesmo algumas exóticas, como a gente tem aqui a leucena associada com a catingueira. Então esse é um trabalho que a gente faz para estar recuperando tanto o solo como também devolver a essa área a caatinga de volta. Então, formando agrofloresta nesse tipo de sistema. Isso para o nosso projeto e para o semiárido, para mim, que é o de mais importante que tem hoje. Pois a gente pode ter, numa mesma área, eu ter o capim, ter a palma e ter a caatinga com outras forragens para poder alimentar os animais e manter, principalmente no período mais crítico e mais difícil do sertanejo, que é o período de estiagem, o período de seca. Nós conseguimos manter grande quantidade de animais por hectares só com esse sistema que a gente tem desenvolvido aqui na propriedade. Eduardo, a gente está numa área aqui de plantio de palma adensado, onde a gente sabe que hoje ainda tem muitos agricultores que têm uma resistência muito grande em questão de plantar a palma adensada. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de se plantar essa palma adensada, questão de produtividade. Então, assim, é importante o plantio de palma adensada, como vocês estão vendo aqui, o desenvolvimento da palma, que é muito questionado dos produtores, é a questão do desenvolvimento da planta, que desenvolve pouco, mas vocês estão vendo que essa palma é uma palma de 1 ano e meio e ela está bastante desenvolvida. Olha, eu sou um homem de 1,85 m e ela está com mais ou menos 1,5 m de altura. Aqui foi feito o cálculo, ela está produzindo aqui, no primeiro ano, 215 toneladas por hectare. Então, isso é muito importante para nós. No sistema convencional, que seria uma raquete plantada no espaço de 2 metros por 2 metros, a gente conseguiria apenas produzir 80 toneladas por hectare ano. Então, a diferença é muito grande. Então, a gente consegue manter uma grande quantidade de animais alimentada utilizando simplesmente desse sistema. Nesse momento, nós vamos fazer algumas práticas, demonstração do plantio da palma, onde a gente vai trabalhar um pouco a questão da escolha das raquetes para o plantio. Então, Eduardo, qual seria, num palmal desse, qual seria as plantas ideais, as raquetes ideais para o agricultor
plantar, né? Além da escolha e seleção das raquetes, né? Depois, qual o processo que o agricultor deve passar para iniciar o plantio? Pois é, aqui nós temos algumas raquetes. Então aqui a gente tem uma planta que embaixo nós temos a planta mãe. Aqui nós temos a planta filha, a planta neta, bisneta e segue o processo de tataraneto, e aí segue o processo. Então o que ocorre? Nós vamos deixar para ficar aqui na planta a planta mãe, a planta filha. Nós vamos colher a partir da planta neta, que é essa raquete aqui. Observando também que devemos cortar na parte da junta da planta, para que ela não venha, no futuro, nós venha perder essa planta. Então nós vamos aproveitar apenas essa planta que é a neta e a bisneta. Essa outra planta aqui, que é a tataraneta, nós vamos eliminar ela, pois ela não é muito boa para ser plantada. Então nós vamos ter essas duas raquetes aqui, que nós vamos plantar para poder formar um novo palmal. E aqui a gente vai ter, com certeza, um grande sucesso plantando dessa forma. São duas raquetes que estão ideal para o plantio, né? Essas duas raquetes. Onde elas têm uma quantidade de energia já boa, ou seja, a planta já está formada e apta a ter uma brotação muito boa, né? Então, Eduardo, a partir desse processo aí, da colheita das raquetes, qual outro ponto que o agricultor ele tem que observar antes de plantar? Além da escolha da raquete, nós devemos estar preparando o solo, né? Abrindo as valas para estar fazendo o plantio dessas raquetes e fazendo posteriormente a adubação. Com isso, nós vamos ter um palmal muito produtivo e também com uma vida bem longa aí dentro da sua propriedade. Eduardo, a gente vê que os agricultores, muitos, cada um fala uma época de plantio de palma, né? A gente queria que você falasse aqui na sua propriedade qual o período, qual a época que você inicia o plantio de palma. Né? Existe uma grande discussão de que nós devemos deixar essa raquete murchar para plantar, ou seja, sarar e cicatrizar esse corte aqui. É possível fazer isso? É bom? Também é bom. Aqui nós fazemos um pouquinho diferente e temos tido um resultado excelente, que é a utilização do plantio da palma, cortando e plantando na mesma hora. Pois a gente aproveita ainda esse líquido, essa água que está saindo da planta aqui, que nos ajuda no enraizamento dessa planta. Nós plantamos principalmente no início das chuvas, ou seja, ou a gente planta no início do inverno ou no início da trovoada, pois a gente aproveita um solo mais frio, um solo úmido para o enraizamento e o desenvolvimento da planta. Se plantar num período muito seco, corremos o risco dessa planta não enraizar e morrer. E quando ela não morre, ela passa de 3 a 4 meses sem enraizar e com isso ela perde desenvolvimento, porque ela só vai desenvolver a partir do enraizamento. Então, plantando no período próximo à chuva ou no período chuvoso, a gente vai ter um enraizamento melhor e com isso uma brotação superior aos outros sistemas. Hoje a gente vê que a maioria dos agricultores, a gente vê o inverso, né? Eles plantam num período seco. Então, já perde essa questão da água, já corta a palma, demora muito tempo para plantar, então a planta ela já perde muita água e eles plantam no período seco que vai iniciar, né, digamos assim, o sol muito quente, e aí acaba maltratando muito, né, a questão do palmal. Com certeza, depois que cicatrizar isso aqui, essa planta só enraiza se ela tiver umidade no solo, se tiver chuva. Se não tiver chuva, ela não enraiza. Com esse sistema da gente cortar na hora e plantar, ela enraiza mesmo no solo seco. Ela consegue enraizar, porque a própria água dela ajuda no enraizamento. E com isso a gente antecipa o desenvolvimento dessa planta. A partir do momento que ela começar a enraizar, ela também começa a brotar. E com isso a gente tem um palmal muito mais desenvolvido do que os palmais plantados no período de seca. Nesse momento nós vamos fazer uma demonstração aqui do plantio de palma adensada, né? Onde nós, como vocês estão vendo, um solo
desprotegido no solo que não tem nada ainda, e que a gente vai realizar o plantio de palma justamente com o intuito de fazer a recuperação desse solo. Então, cada agricultor utiliza a ferramenta, né, que quiser. Então, nesse momento, a gente está realizando aqui a abertura, a gente chama do sulco, né, do lugar onde vai ser utilizado o plantio. Então aqui a gente está, depois do sulco aberto, nós vamos fazer o plantio da palma, que é, a gente vai colocar ela dessa forma aqui. Não precisa se preocupar em deixar a palma em pé, basta você colocar ela encostada nas paredes do sulco, e depois a gente vem e cobre essa parte dessas raquetes, e aí ocorre o enraizamento. Aqui nós utilizamos a palma cortada na hora. Por quê? Porque facilita na brotação e no enraizamento das plantas. Uma coisa também, Eduardo, assim, que a gente sabe que tem alguns agricultores que ele não quer plantar a palma assim deitada, né? Uma coisa que também pode estar utilizando é uma vara aí, uma flecha, né, do lado aqui, para se a palma quiser que a palma fique mais em pé, né? Pode também um agricultor estar utilizando isso aí. Existe essa técnica do pessoal utilizar, por exemplo, como se fosse o cabo dessa enxada aqui, para suspender essa palma. Eu não aconselho, porque a palma fica muito frágil quando ela fica em pé. Principalmente essa palma que é a mão de moça, que é uma palma muito pesada. Então quando ela cresce, com o peso dela, e aí ela fica pouco enraizada, a parte muito pequena enraizada, e ela fica em pé, ela tomba muito. Nesse sistema aqui, olha como eu vou mostrar para vocês, a gente cobre praticamente metade da raquete. Então, a palma ela enraiza, mais da metade da raquete da palma, ela fica enraizada. Então, com isso, ela enraizando aqui, essa palma ela levanta, certo? Ela vai ficar em pé aqui, só que ela fica uma dobra embaixo do chão, e aí a palma fica forte por conta do vento. Então, se ventar, mesmo ela estando com solo úmido e ela alta, pesada, ela não tomba. Então é muito importante isso aí também. Uma coisa, Eduardo, também que é importante é a questão do espaçamento, né? Qual é o espaçamento que você utiliza hoje aqui para o plantio da palma, essa palma doce, e também para a palma que a gente chama gigante, né? A gente utiliza na palma doce 1 metro de largura para a palma doce, e utilizamos hoje 1,5 metro para as palmas maiores, como a mão de moça, a gigante, a orelha de elefante. Isso porque nossa propriedade é pequena e a gente faz a colheita desse material de carro de mão. Se a gente for uma propriedade maior, que vá plantar grandes extensões, o que a gente recomenda é plantar com 1,80 para você poder passar com um transporte entre as linhas. Mas nas propriedades pequenas, que a gente precisa de maior produção em uma menor área. Aí com isso a gente diminui esse espaçamento, aumenta a produtividade da nossa propriedade. Lembrando também que os nossos antepassados, eles plantavam da seguinte forma. Vocês estão vendo como está aí. Eu vou fazer só um simulado aqui de como eles plantavam. Mais ou menos, ó, isso aqui dá 2 metros esse cabo de enxada. Então eles plantavam aqui e novamente aqui com 1 metro. Então ficava dessa forma aqui o plantio que os nossos pais, eles plantavam. Então ele chegava aqui e simplesmente colocava uma raquete aqui. Sem esquecer do trabalho da coluna, né? O trabalho, né, de estar colocando esse material dessa forma. Força muito. Então era plantado, antigamente era plantado nesse sistema aqui, que é um espaçamento de 2 metros de distância entre linhas e 1 metro entre plantas. Então esse metro entre plantas, vocês perceberam, ó, que aqui nós plantamos em 2 metros 3 plantas, e aqui em 2 metros nós plantamos 20 plantas. Com isso a gente aumenta a produtividade, principalmente das propriedades pequenas.
Outro ponto importante de plantar nesse sistema é que quando chove, a água escorrendo, ela encontra essa barreira para que não forme as enxurradas. E nesse sistema aqui, ela tem espaço para formar as enxurradas e levar o nosso solo. Então aqui protege o nosso solo das enxurradas e também protege o adubo que nós colocamos nas linhas aqui para adubar essa palma. De lá para cá é melhor, Beto. Vou mostrar. Nesse momento estamos numa área aqui da propriedade onde não tem palma plantada, né? Vocês estão vendo que tem um solo muito descoberto, sem proteção e que não tem palma. Então, só para mostrar a diferença de duas áreas, onde uma área não tem o plantio de palma e nós vamos para outra área onde tem o plantio de palma. Que queria que Eduardo falasse a diferença, a importância da palma, da utilização da palma, e também a diferença dessas duas áreas hoje, que ele percebe a diferença das duas áreas. Então assim, nós recebemos a propriedade, como vocês viram na imagem anterior, o solo totalmente degradado. E aí a gente teve o grande desafio que foi recuperar esse solo. Como fazer para recuperar um solo como esse aí? Que a gente já está considerando um solo desse aí praticamente deserto. Ele já não produz nada, ele não nasce nada. Então o que é que nós fizemos? Trouxemos a palma em forma adensada, fazendo curva de nível para proteger o solo das enxurradas, e introduzimos a caatinga nesse espaço. Então, introduzindo a caatinga junto com o capim e a palma, em 1 ano e meio a gente consegue devolver a essa mesma área que vocês viram aqui as imagens anteriores, nós devolvemos aqui. Não é um espaço onde a gente está mostrando uma área distante uma da outra, não. Separado simplesmente pela cerca, de um lado e do outro. Onde foi feita a intervenção, utilizando a palma, a caatinga e o capim, e onde ainda não foi feita intervenção nenhuma. Então é um solo totalmente degradado, onde a gente não consegue produzir nada. Então assim, é importante a gente trabalhar utilizando as técnicas que hoje existem para a recuperação de solo e para aumentar a produtividade. Então nós podemos no semiárido aumentar e muito a produtividade sem abrir novas áreas, que as pessoas ainda imaginam que é desmatando o resto de caatinga que tem é que vai aumentar a produtividade. Pelo contrário, é recuperando as áreas degradadas que nós vamos aumentar a produtividade, porque aproveitar também a produtividade que existe já nas matas, nas caatingas existentes, não só na caatinga, mas também nos outros biomas brasileiros que estão também, como a caatinga, sendo devastado, sem observar a importância de cada um para o ser humano que vive nessa terra brasileira. Então assim, aqui dentro dessa área, como vocês já estão vendo, a área que está recuperada, olha como aumenta a nossa produtividade. Aqui nós temos em torno de 215 a 220 toneladas por hectare ano. Temos o capim que vai nos oferecer aqui em torno de 220 fardos com 14 quilos por fardos por hectare ano. E a gente, além de ter mais 70 sacas de material de caatinga que é aproveitado dentro desse espaço também de 1 hectare por ano. Então assim, da área degradada que não produzia nada até essa área que se tornou altamente produtiva. Então isso é importante tanto na produtividade como também na preservação do meio ambiente. Eduardo, eu queria que você também falasse um pouquinho sobre a questão da importância, até para o próprio controle, principalmente da cochonilha, que é uma das pragas mais atacadas, a questão da palma. A importância desse consórcio, entre capim, palma, árvore, para a questão do controle da cochonilha. Então assim, a gente tem dois tipos de cochonilha que hoje ataca a palma, que é a cochonilha escamosa, que essa é uma cochonilha simples, que é combatida facilmente, até mesmo com o próprio manejo. Como nós utilizamos do sistema agroecológico, a gente tem pouca incidência
de cochonilha escamosa. E quando ocorre, a gente faz o tratamento com materiais, com produtos naturais. Mas a caatinga com o capim e a palma também nos ajuda, principalmente nessa cochonilha escamosa, porque aqui a gente tem um inseto chamado joaninha, e ele vive nesse ambiente. E a joaninha consome essa cochonilha. Então ela ajuda no controle da cochonilha. A cochonilha do carmim, que é a mais perigosa, que graças a Deus não chegou em nossa região, existe só uma maneira da gente se prevenir contra ela, que é plantando palmas resistentes. Aqui nós temos 7 variedades de palma. Nós temos algumas resistentes e outras não resistentes. Nós temos as resistentes, a cochonilha do carmim, nós temos a mão de moça, a orelha de elefante e a palma doce. Nós temos ainda outras variedades que não são resistentes, como a gigante, como a orelha de onça e outras que a gente tem aqui na propriedade que não são resistentes ao carmim. Mas é importante a gente manter esse sistema de agroecologia, um sistema agroecológico, para a gente poder alimentar os nossos animais. Uma coisa importante que hoje na nossa propriedade aqui a gente consegue manter 4 vezes mais unidade de animais, na média aqui são 4 vezes mais do que a média nacional. E olha que a gente está no semiárido brasileiro e não numa região de subúmido, uma região chuvosa. É uma região que chove pouco mais de 300 milímetros de média por ano, com 180 milímetros. Além do uso da palma na recuperação do solo, para recuperar áreas degradadas, que é muito importante para o semiárido, a gente tem também o uso da palma forrageira na alimentação animal. E a gente queria que Eduardo falasse um pouquinho sobre o uso da palma forrageira aqui na alimentação dos animais dele, né? Eu queria também que ele falasse um pouquinho sobre a questão da diferença, né, da palma para o mandacaru, que são 2 plantas muito fortemente aqui no nosso semiárido, né? Já que muita gente não gosta de plantar palma justamente porque tem o mandacaru. E a palma é importante na alimentação dos animais. E uma coisa importante que a gente deve estar falando é que a palma não deve ser fornecida aos animais única e exclusivamente no período de estiagem, e sim o ano inteiro, pois o animal necessita de uma grande fonte de energia durante todo o ano. E a palma é uma das ótimas fontes de energia que nós temos. Além da água que ela contém, para isso, essa água é importante, tanto a energia como a água, para aumentar a produção de leite. Então, para produzir leite, é necessário utilizar a palma o ano inteiro, e não unicamente no período de estiagem, como a maioria dos produtores fazem. A diferença da palma e do mandacaru está exatamente na digestibilidade. Qual o problema que a gente tem com o mandacaru? Porque o mandacaru tem baixa digestibilidade, ele tem muita lignina, tem muita madeira no seu caule. E por isso, ao fornecer os animais ficam com o rumo cheio por muito tempo e com isso não faz a digestibilidade para a conversão de leite ou de carne. E a palma não, tem rápida digestibilidade, com isso é importante, pois a gente precisa de rápida digestibilidade para transformar esse material consumido em leite e em carne. E a fonte limpa de água que temos aqui na palma. Então, assim, o produtor precisa se atentar a isso, ele ter palma para utilizar o ano inteiro e não simplesmente palma para utilizar no período da seca, quando os animais já estão debilitados, já perderam toda a sua força de produção. Para vocês terem uma ideia, a gente consegue produzir leite o ano inteiro e agora mesmo está uma demanda muito grande por leite. Hoje a demanda é muito grande por leite e nós estamos vendo que as propriedades todas estão caindo a sua produção e as propriedades que estão utilizando palma durante todo o ano, da agora em diante é que começa a aumentar a sua produção, que é o nosso exemplo agora mesmo. A gente consegue até novembro praticamente dobrar a produção de leite, exatamente por estar usando palma durante todo o ano, e agora a gente consegue fornecer mais a esses animais e a gente consegue produzir maior quantidade de leite. Ou seja, dificilmente o agricultor sem palma forrageira ele vai conseguir
produzir leite. Não, sem palma não consegue produzir leite nem carne. Sem palma ele não vai conseguir ser um bom produtor no semiárido. No semiárido é preciso ter palma. Então, com palma, a gente muda toda a história do semiárido, principalmente como nós falamos em outras falas anteriores, da recuperação de solo, na alimentação dos animais, na produção da propriedade. Então, a palma é o carro-chefe de toda a cadeia produtiva, seja ela caprina, ovina ou bovina. Então, mais um vídeo realizado, né, na propriedade, onde mostramos alguns pontos primordiais na questão do plantio de palma, como o uso da recuperação do solo, né, na alimentação animal, na produção de alimentos. E assim, a gente pede aos ACR, aos dirigentes dos empreendimentos, que repasse, né, essas orientações, essas informações, e que chegue para os agricultores, para que ele possa também começar a fazer essas práticas, né? Porque a partir do momento que ele começa a realizar essas práticas, eles começam a recuperar o solo deles, né? E eles vão aumentar a produtividade deles, principalmente de leite ou de carne, né? Seja qual for a cadeia que o agricultor ele produza. Então, assim, é muito importante isso, né? O uso da palma forrageira, que a gente acredita que é uma cultura que o semiárido necessita, né? Sem a palma forrageira no semiárido, dificilmente o agricultor irá sustentar sua cadeia, sua propriedade. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.